Olá, estamos começando mais uma edição do Na Pauta. Hoje estamos gravando aqui na tela VIP, um estúdio gostoso, confortável. Uma segunda-feira começando e a semana começou chuvosa, né? Um frio, manga comprida, 4 estações às vezes num dia só. Haja saúde. E você, já tomou a vacina da gripe? Se não tomou, vá tomar. Se cuide. Em Santos, vários pontos no final de semana de vacinação, policlínicas. E olha, custa nada. É só levantar a blusa, o bracinho, o braço direito, o braço esquerdo. Aí você toma a sua vacina e está imunizado ou imunizada para enfrentar esse período que nós estamos vivendo de várias estações, como eu disse, às vezes no mesmo dia, né? Então, se previna. E também lembrando e agradecendo aos nossos ouvintes, telespectadores, que estão cada vez mais, a nossa audiência aumentando, o nosso canal do YouTube com mais seguidores. Isso é importante. E o Na Pauta ele é feito único exclusivamente a você, ouvinte, telespectador do Na Pauta. Bom, hoje nós vamos falar de assuntos extremamente importantes do município de Santos. Mesmo porque eu penso que, como eu já disse aqui, quando o secretário de Saúde veio, Fábio Lopes, a saúde, no meu ponto de vista, é um tema extremamente importante, é o mais importante de qualquer município. E a zeladoria não deixa de ser também. E nós vamos falar muito de zeladoria aqui hoje, no programa de hoje, porque Santos, do meu ponto de vista também, eu sempre gosto de falar isso, né? É uma cidade que, por onde você anda, sempre tem obras, sempre tem algumas intervenções, e algumas pessoas acham ruim, né? E eu sempre gosto de usar como exemplo uma reforma do banheiro da sua casa. Você começa a quebrar lá o piso, aí você vai trocar só o piso, começa a quebrar o piso. Aí quando você vai ver, o encanamento está ruim, aí tem que trocar encanamento. Aí você vai trocar o encanamento da infiltração no apartamento de baixo, por aí vai. Então, algumas intervenções vão acontecendo no meio do caminho e a obra acaba demorando. Mas tudo que vai ser bom tem um lado ruim primeiro. E essas e outras questões nós vamos debater aqui hoje no Na Pauta com o Rivaldo Santos, ele que está debutando aqui no nosso programa. E o Rivaldo, eu já faço boas-vindas aqui, Rivaldo, que seja a primeira de muitas. Com certeza. E já faço a primeira pergunta. Quem é Rivaldo Santos? Bom dia, Milton. Prazer revê-lo. Faz tempo que a gente não conversa pessoalmente. Rivaldo Santos é um santista, com 56 anos, servidor público de carreira da Prefeitura de Santos. Ingressei na Prefeitura no dia 22 de janeiro de 1931, 22 de agosto de 1991. Portanto, daqui a alguns meses farei 34 anos de prefeitura. Eu sempre falo que a minha história começou um pouco antes, né? Começou um pouco antes da prefeitura. Eu fui patrulheiro do Campes, entrei no Campes quando tinha 13 anos de idade. Do Campes, depois eu trabalhei no café, trabalhei na Companhia Produtores de Armazéns Gerais, ali na Padre Anchieta, fiz concurso público, ingressei na prefeitura. E eu tenho formação em jornalismo, sou bacharel em direito também, e a minha vida, Milton, é uma vida de um servidor público. Tenho um grande prazer, uma grande honra de atuar na Prefeitura de Santos. Participei também de um trabalho importante com o deputado Paulo Alexandre Barbosa na Assembleia. Depois fui convidado para fazer a campanha dele, ele foi eleito, reeleito, depois disputou a Prefeitura de Santos, foi prefeito. Assumi a Secretaria de Comunicação e Resultados em 2013. Depois fui convidado para assumir a ouvidoria. Fiquei 8 anos da ouvidoria de Santos. Um grande prazer, uma grande experiência. E desde este ano, a convite do Rogério Santos, meu grande amigo, meu grande irmão, e também do prefeito Paulo Alexandre, eterno prefeito, assumi a Secretaria das Prefeituras Regionais, que hoje é o meu grande desafio, porque tem a missão de cuidar da cidade, cuidar daquilo que o santista mais gosta, uma cidade limpa, bem cuidada, enfim, é o desafio e estamos aqui para isso mesmo, para enfrentar os desafios. Maravilha, e hoje você vai prestar contas do teu trabalho, juntamente com toda a sua equipe, que eu acredito que seja uma equipe grande para cuidar da cidade,
e capitaneada hoje pelo Rivaldo Santos, que está aqui no nosso programa. Agora, Rivaldo, eu quero começar esse nosso bate-papo começando lá pelo centro da cidade, onde fica a prefeitura, onde o centro da cidade, na década de 80, de 90, pulsava, era um centro da cidade que muitos, os portuários, quando recebiam seus salários, iam para lá, fazer compras, passear com seus filhos, com familiares, e ao longo do tempo, claro, com a evolução e o crescimento da cidade, muitos escritórios foram pulverizando, indo para o Gonzaga, indo aqui para Vila Matias, enfim, Ana Costa. Só que agora o prefeito Rogério Santos está aí com um grande empenho de uma revitalização e trazer de novo para o centro uma vida que infelizmente a gente só lembra do passado. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas ações, principalmente nas ruas do centro, que você andou identificando e cobrando reparos das concessionárias de serviços. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores, porque eu tenho certeza que essa cobrança faz parte da volta, da alegria que o centro de Santos precisa ter. Milton, é importante a gente primeiro, como você falou, da história do centro de Santos, lembrar por que o centro de Santos, né, vive essa fase de recuperação. Você lembrou bem, né, que no passado o centro de Santos era o grande centro comercial da cidade, nós não tínhamos os shopping centers, não tínhamos os comércios de bairros, de região, praticamente as pessoas que moravam na AZN, Vicente de Carvalho, no Guarujá, faziam as suas compras no centro, né? Com o tempo, né, o centro de Santos foi ganhando a concorrência. São Vicente hoje tem um comércio muito forte. Outras regiões também passaram a investir também no comércio e praticamente o centro de Santos foi perdendo a sua força, foi perdendo a sua irrelevância na atividade comercial. Eu lembro, né, quando eu era garoto, morava na AZN, mora até hoje na zona noroeste de Santos. Chegava o final de ano, né, a gente ia para o centro da cidade fazer as compras de Natal, enfim, era um grande movimento, as lojas ficavam abertas até às 23 horas e, infelizmente, né, pelo progresso, pelas opções novas que surgiram, o centro foi perdendo esse espaço. E por que o centro de Santos ele não consegue se revitalizar tão rapidamente? Porque o centro de Santos, apesar dos seus prédios maravilhosos, ali não tem moradia, diferente de São Vicente. Você vê o centro de São Vicente, aquela força comercial, além de ser um grande polo comercial da cidade de São Vicente, né, porque praticamente é o mais forte de todos, ali tem moradias no entorno de São Vicente. Várias pessoas moram no entorno de São Vicente. Diferente do centro de Santos, durante um bom tempo, até era proibido ter moradia no centro, né? E a gente lembra também que os bancos, pela tecnologia, passaram a abrir agências em outros locais da cidade, muitos comércios migraram, enfim, a gente sabe, como você destacou, a mudança comercial, empresarial que ocorreu no mundo. A tecnologia hoje faz com que você faça compras pela internet. E o prefeito Rogério Santos, ele é um grande incentivador do centro de Santos, ele começou esse processo de revitalização com os grandes eventos. Ele trouxe os grandes eventos para a região central. Ontem teve o Festival de Portugal, a Festa de Portugal, ele até ficou emocionado, né? Tem o Festival da Primavera, tem o Festival do Café. Nós temos vários eventos na região central. Tem o Parque Valongo, uma grande conquista que contou com a participação também do deputado Paulo Alexandre Barbosa. O Parque Valongo hoje é um grande polo de eventos, mas isso não é suficiente, Milton, porque se não tiver moradia, você não tem vida. Quando você tem moradia, você tem a padaria, você tem um açougue, você tem a academia, você tem uma série de serviços para atender essa população. Então, o prefeito Rogério Santos, além de mudar a lei, criando vários incentivos para habitação no centro de Santos, como a outorga onerosa, onde você pode construir com um gabarito maior, desde que você faça também investimentos na região central, o prefeito encaminhou para a Câmara o projeto de lei que cria o Casa Santista, que dá incentivos para quem quer morar na região central. Já temos empreendimentos, inclusive,
que já está usufruindo desse incentivo, né, que já está oferecendo essa possibilidade do subsídio. Então, é um subsídio voltado para servidores públicos e para pessoas que fazem parte de movimentos de moradia. Porque qual é a dificuldade, Milton, para quem tem, às vezes, o sonho de ter uma casa própria? É dar aquele sinal, aquela entrada, às vezes não tem uma poupança, o servidor público não tem o fundo de garantia. Então, ele às vezes não tem uma reserva financeira para dar entrada e reduzir o valor da prestação. O prefeito Rogério Santos encaminhou para a Câmara o Casa Santista, que dá um subsídio, né, que possibilita a compra, se eu não me engano, até 10, 15, 20 mil reais, eu não lembro o valor direito, mas isso é importante, porque você acaba dando a possibilidade da pessoa morar no centro, ter um empreendimento ali no Valongo, né, são 1.110 unidades e já está prevista, né, essa possibilidade mediante essa lei sendo aprovada. Então, assim, a gente sabe que o desafio é grande, as pessoas falam, o centro é inseguro. O centro não é inseguro, não. Quando você está com um evento, festa, movimentação, você anda no centro com total segurança. O problema é a sensação de insegurança quando o centro está vazio, né? Recentemente, o prefeito Rogério Santos assinou um decreto, o decreto do Rap Centro, que possibilita que bares, restaurantes façam eventos musicais no centro, então já é uma opção de lazer. Então eu acredito bastante que o centro, eu sou um apaixonado pelo centro, o meu sonho de patrulheiro do campus, quando eu tinha 13 anos, era trabalhar no centro. E isso eu vejo que aos poucos a gente está recuperando. Não é tão rápido assim, mas já está começando esse processo. Eu também sou um apaixonado e eu gosto muito de voltar no tempo e lembrar das coisas boas. Como o centro, quando meu pai era doqueiro, né? Naquela época era doqueiro, trabalhava nas docas, né? Isso mesmo, doqueiro. Companhia Docas Santistas, quando meu pai começou nas docas. E no dia de pagamento ele me levava junto para receber o pagamento. Comer um pastelzinho na cidade. Parava no Nicanor, comia aquele tradicional sanduíche de alite, salgado, que era para tomar bastante chopp, né? Isso mesmo. Depois ia na Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do né? Sul, lembrou? Que hoje é o Paquito. Isso. Né? Um bom restaurante hoje, era Cruzeiro do Sul. Esse cara é Mercearia Cruzeiro do Sul, não é isso? Mercearia Cruzeiro do Sul, exatamente. Lembro. Tinha à frente a mercearia e no fundo tinha umas mesinhas onde você sentava para comer um pastelzinho. E também tinha o tradicional cachorro quente, o hambúrguer da Lojas Americanas. Ah, e da Lobras também. Da Lobras, do lado, concorrência. Eu peguei tudo isso também. E também, para finalizar essas mais dois tópicos do centro, Rivaldo, que eu acho que também você vai lembrar, tinha a pastelaria Sumatra, na João Pessoa. E tinha a chinesa. Que tinha, você pegava umas fichinhas, cada cor de ficha era um sabor de pastel. E quando abriu a loja Sears, que foi a primeira loja com ar-condicionado. A Rua Amador Bueno, eu lembro disso. Que todo mundo ia lá no calor para se refrigerar, né? Jumbo Eletro também, eu lembro. Época boa, né, Rivaldo? Época boa, eu lembro que tinha loja. Depois, nos anos 80, tinha a Pants Jeans. Quando eu recebi meu salário de patrulheiro do campus, eu ia comprar uma calça na Pants Jeans, tinha a Starup, enfim. Mais recente, tinha a Casa Vermelha. Sapataria Estrela. A Internacional, que até hoje existe, Resiste, a Veranista, Camisaria do Estudante, que a gente... Verdade. Então, ou seja, é um tempo nostálgico que eu acredito que vai voltar com a moradia. Eu esqueci de falar que, além desse incentivo do Casa Santista, quem comprar imóvel no centro, mediante esse incentivo, fica 5 anos sem pagar o IPTU. Olha só. Então, ou seja, o Rogério está dando, sim, vários incentivos à moradia no centro. O centro é uma área muito bem localizada, uma área que quem comprar não vai se arrepender. Tanto é verdade que nós já temos, com a passagem do VLT, várias empresas procurando a Prefeitura de Santos, buscando áreas para poder comprar e investir em moradia. Então, o centro de Santos, com o VLT, passando ali pela Rua João Pessoa, pela Amador Bueno, muito próximo aos pontos comerciais, enfim. Então, o centro de Santos, eu moro na ZN, por exemplo, né? Então, da minha casa até o centro, de ônibus dá uns 25 minutos, de bike dá uns 20. Você morando no centro, você está bem localizado. Sim. O que falta no centro é essa opção de você ter uma moradia de qualidade, você ter um acesso aos serviços. E hoje,
O prefeito Rogério tem toda a razão quando ele fala que o que vai realmente revitalizar o centro de Santos é a presença de pessoas. E a moradia é o grande indutor desse movimento de reocupação do centro. É isso aí. Rivaldo Santos, secretário municipal de prefeituras regionais da cidade de Santos. E também pensando já no futuro, com a vinda também do terminal de cruzeiros para o Porto, para o bem lembrado, ali, né, Rivaldo? Bem lembrado. Eu acho que as coisas vão começando e precisava desse pontapé inicial. E esse pontapé inicial o prefeito está dando, junto com a Câmara, é bom também ressaltar. A Câmara foi fundamental nesse processo, né? Aprovando as leis, exatamente, com certeza. Né? Porque ninguém faz nada sozinho e lógico que a Câmara tem que fiscalizar o Executivo, mas também tem que se alinhar ao Executivo para o bem do desenvolvimento de qualquer município. Então, parabéns ao prefeito e parabéns à Câmara. Agora, Rivaldo, uma outra questão que eu quero abordar com você é a questão das calçadas, né? Sempre teve uma discussão que a calçada é de responsabilidade do dono do imóvel. Não, a calçada quem tem que reformar é a prefeitura. Afinal, de quem é a responsabilidade da calçada? A responsabilidade, de acordo com a lei municipal, é do dono do imóvel. O dono do imóvel deve cuidar da calçada. Embora não seja o dono da calçada, ele tem o dever legal de zelar pela calçada. E é importante você abordar esse tema, porque, por coincidência, hoje nós iniciamos o trabalho dos guardiões cidadãos, que são esses jovens de 18 a 24 anos que vão atuar em conjunto com a equipe de posturas municipais. E o primeiro desafio, a primeira proposta de trabalho é justamente as calçadas. As calçadas hoje são motivo de preocupação porque ela tem vários obstáculos. Nós temos aqui em Santos uma grande população idosa que tem dificuldade de andar pelas calçadas. Você vê resto de construção, você vê vasos, você vê calçada quebrada, você vê calçada que parece uma rampa de alpinismo, é tão inclinado que o cara anda torto pela calçada, enfim. E as pessoas muitas vezes não têm tanta preocupação com a calçada. Às vezes tu vê a casa da pessoa, a casa é linda, maravilhosa, com um carro lá que custa 150, 200 mil reais e a calçada é totalmente irregular. Só que nós temos a responsabilidade, a Prefeitura de Santos, né, de fiscalizar e cobrar para que a calçada seja mantida com segurança. Então a gente está iniciando uma campanha hoje com os guardiões, temos uma cartilha feita pela comunicação em parceria com a Secretaria das Prefeituras Regionais, mostrando o que pode e o que não pode ter na calçada, né? Às vezes a pessoa coloca lá um vaso bonito na calçada, meu vaso está lindo, mas esse vaso ele obstrui a passagem das pessoas, pessoas que têm deficiência visual, pode tropeçar, cadeirantes. Às vezes a pessoa vai lá e faz uma cerca enorme na calçada. Essa cerca pode ser bonita, mas a calçada não pode ter nenhum obstáculo. Entendeu? Então, são situações que às vezes a gente percebe que a pessoa não tem informação ou não tem o cuidado. Mas se alguém toma um tombo, se machuca, ela pode ser responsabilizada e ter que indenizar pelo acidente. Nós já recebemos processos judiciais onde a pessoa tropeçou na calçada e acionou a prefeitura e depois também acionou o particular. Então é importante a gente fiscalizar e cobrar para que a calçada seja bem conservada. Você está falando disso, veio aqui na minha mente uma esquina emblemática da cidade de Santos. Eu não sei nem como que está, faz tempo que eu não passo por ali, que é Nabuco de Araújo com o Senador Feijó. Tinha uma esquina ali, próximo ali do Roldão, ali na Senador Feijó, não sei se você está se sintonizando, que tinha muitas plantas ali na esquina, mas muitas, era um verdadeiro jardim na calçada. Então vai ao encontro que você está falando, né? Porque às vezes a pessoa acha que está embelezando, que está deixando bonito a frente do seu imóvel, ou até mesmo ajudando, de repente, a cidade a ficar mais bonita, e não. Né? Tem que pensar no próximo, porque um cadeirante ali nessa esquina que eu estou falando, com certeza ele teria muita dificuldade de poder passar. Então é importante dar o recado do secretário, a partir de hoje, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, os guardiões estão passando aí e dando a orientação primeiro, né? Sim, a orientação, mas caso não seja
cumprindo a orientação, a gente vai autuar, porque é um risco que envolve. Não é que a gente seja contra a pessoa manter uma área verde na calçada. Sim, é importante sim manter uma área verde, é importante porque ajuda a drenar a água da chuva, mas a calçada, ela tem uma parte que fica próxima à guia. Essa parte você pode sim colocar uma faixa verde, um gramado, um pedrisco, até para ajudar a fazer a drenagem. Mas entre o muro e o restante da calçada tem que estar livre, desimpedido o espaço público. Então a gente vai orientar, inclusive tem pessoas que não sabem, mas nós já temos uma lei que fala sobre a calçada para todos. O padrão hoje na Prefeitura de Santos, o Milton, é importante esclarecer, é o concreto desempenado. É o concreto desempenado porque é mais fácil a manutenção. Então, antes tinha aquele piso mosaico, o piso hidráulico, enfim. Então, tem uma diferença. Quando você precisa fazer uma reforma na calçada e essa reforma ela ocupa apenas até 30% da calçada, você pode trocar o piso, que não tem problema, porque você não vai trocar toda a calçada, é só uma reforma pequena. Agora, se a intervenção é acima de 30%, você já deve seguir o padrão da Prefeitura de Santos, que é o concreto desempenado. Esse padrão que você está falando é os da praças agora? É os da praça. Tem áreas que tem um tombamento, né? Tem áreas que ainda mantém aquele piso, aquela pedra, aquele mosaico português, porque é um padrão turístico. Mas, aos poucos, isso já vai mudar um pouco, porque existe um movimento, né, das pessoas com deficiência, as pessoas com baixa mobilidade, reclamando que o piso, esse piso com pedras, às vezes vem ali no Gonzaga, por exemplo, na Praça da Independência ali, nós já autuamos, inclusive, o proprietário do imóvel, porque é um piso que gera muitos problemas. Se você não souber fazer o assentamento da pedra, que é o nome que poucos conhecem, que é calceteiro, que é uma profissão que hoje praticamente pouquíssimas pessoas exercem, você acaba soltando aquela pedra. Então você passa ali na Praça da Independência, ali na banca do Reginaldo, perto do antigo Sírio-Libanês, né? Que a gente vê ali no shopping ali, tem muitos problemas com esse piso que solta, né? Então a gente entende que daqui a pouco essa revisão será necessária, porque em primeiro lugar tem que garantir a segurança e a acessibilidade das pessoas. Nós temos muitos idosos. A minha mãezinha, por exemplo, vai fazer 88 anos agora em agosto, e é difícil andar na calçada, né? Você vê calçada que parece uma rampa, um monte de buraqueira, a pessoa coloca o carro na calçada, coloca a moto na calçada e acaba impedindo o acesso. Então é importante a gente fazer a campanha de educação, mas caso seja necessário, os fiscais de posturas também irão autuar para que o problema seja corrigido. Muito bem. Estamos recebendo hoje na pauta o secretário municipal de prefeituras regionais da cidade de Santos. Agora, Rivaldo, você falou aí da questão da drenagem, né? Que as plantas, às vezes, claro, poucas plantas é importante para drenar água, somente água da chuva. E nós temos um problema aqui na cidade de Santos, que é a tal da drenagem. Infelizmente, nós estamos vivendo aí problemas climáticos no mundo inteiro, né? Isso é culpa de nós, seres humanos, que num passado não muito distante achava que tudo estava lindo, maravilhoso, só que não, nós estamos sofrendo a consequência agora e também precisa de conscientização. Mas esse é um papo que a gente vai bater com o Glaucus em breve aqui, que é a questão do meio ambiente hoje, que ele está à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Mas precisa fazer a drenagem, precisa limpar lá as bocas de lobo. Como é que está esse trabalho na cidade de Santos? Milton, a drenagem, a limpeza está sob o meu guarda-chuva, faz parte da Secretaria das Prefeituras Regionais. Nós temos um contrato em vigência com a Prodesan. A Prodesan é a empresa contratada pela Prefeitura, pela CEPREF, para fazer a limpeza dos canais, fazer a limpeza dos postos de visita, dos bueiros, das escadas hidráulicas dos morros, que é fundamental, porque ali tem muita sujeira. E a gente sabe que o desafio não é você aumentar o número de equipes, é você conscientizar as pessoas
sobre a destinação correta dos resíduos, que eu não chamo mais de lixo, eu falo resíduos porque lixo é aquilo que não serve. E muito do que vai parar na boca de lobo, no bueiro, nos canais, é um material que poderia ser reaproveitado. Então a gente tem feito um trabalho importante com as drenagens, nós temos feito uma conscientização, inclusive a gente está fiscalizando. Recentemente nós identificamos ali na praça, ali na Lagoa da Saudade, do Morro da Nova Sintra, uma ligação irregular de esgoto, o esgoto de um condomínio grande que tem na Lagoa da Saudade, ali, aquele condomínio, aquele prédio. Sei. Então, ali a dimensão... São várias torres ali, né? E, então, ali a dimensão da drenagem ali, da rede de esgoto, foi subestimada. E tinha um extravasor que, quando passava do limite da caixa, ia para a drenagem. Foi uma obra irregular, nós notificamos a Sabesp, porque esse esgoto estava levando os detritos para a Lagoa da Saudade. Nós fizemos um teste com corante, colocamos ali e percebemos que aquela rede estava conectada com a Lagoa da Saudade. Então você viu aquela vegetação que tem na Lagoa da Saudade ali, que todo mundo reclama, que chama de alface d'água. Ali é uma planta aquática que decorre do esgoto, que ela se alimenta do esgoto, né? Uma alimentação, que ali acaba gerando o nutriente necessário para essa planta crescer. Mas voltando à parte da drenagem, Milton, eu falo e repito, o desafio nosso hoje é a conscientização. Nós encontramos colchões, cadeiras, até bicicleta velha dentro do canal e dentro da tubulação. É necessário a gente entender que tudo aquilo que você coloca na calçada, quando chega o período de chuvas, é carreado para um lugar. E onde vai parar? Na drenagem. Então a gente faz uma limpeza diária com a Prodesan, mas o nosso desafio é a educação ambiental. Agora, essa conscientização junto com a educação ambiental, existe um programa dentro da Prefeitura, Rivaldo, com a tua Secretaria de Meio Ambiente e principalmente, por que eu falo principalmente? Com a Secretaria de Educação, porque quando a gente fala com as crianças, a criança tem muito mais conscientização e cobra dos pais quando vê algo errado, que criança não mente, né? Se o pai vai jogar um negócio ali para a janela do carro e tem essa vertente dentro do município da educação ambiental, eu acho que isso acaba ajudando. Existe esse trabalho da Prefeitura? Existe sim. Nós estamos produzindo uma cartilha específica sobre drenagem, explicando qual é o papel da drenagem. Tem gente que não sabe para que serve uma rede de drenagem, porque não é um assunto que muitas vezes é explicado na escola, então a gente vai explicar. Mas eu acredito que o grande projeto que vai causar, talvez aí, uma conscientização maior, é um projeto que o prefeito Rogério Santos anunciou, que vai começar a partir deste ano. Nós já estamos iniciando a parte de convênios, que é o Procanais. Você sabia que este ano nós completamos 120 anos do início das obras dos canais de Saturnino de Brito. Faz 120 anos que iniciou a primeira obra de construção do canal, que foi o Canal 1. Então a gente quer aproveitar essa data, né? E nós iniciamos com o projeto Procanais, que ele prevê a recuperação dos taludes dos canais. Os taludes é aquela parte interna do canal ali, que você viu que tem muito mato, está quebrado. A gente vai recuperar esses taludes. E tem uma etapa do projeto que é exatamente isso que você está falando, a educação ambiental. Nós vamos colocar nas cabeceiras dos canais totens com realidade virtual, mostrando como foi feito o canal, para que serve o canal, por que Saturnino idealizou aquele projeto dos canais. Os canais de Santos, quando foram concebidos, até previa o uso de barcos dentro dos canais. Então, o Saturnino, quando pensou nos canais, ele pensou, inclusive, ali no Canal 4, por exemplo, né? Ali tinha os hospitais. Então, para você fazer o deslocamento, o caminho mais fácil seria pelos canais. Então, os canais eram navegáveis, e o Canal 4, onde tinha os hospitais, era justamente o canal que ele idealizou
para fazer esse acesso. Então tem muita educação ambiental, a gente quer levar às escolas. Legal. Queremos criar o projeto Caminhos de Saturnino, que é justamente fazer um roteiro dos canais. E você já foi ali no emissário, onde tem aquela praça da capoeira? Sim, já. Você coloca o QR Code, você vê a simulação de uma capoeira, não é isso? Isso. A gente quer fazer a mesma coisa com os canais. Que legal. Cada canal tem uma história da sua construção, da sua importância, enfim, resgatar a história dos canais. Saturnino de Brito, por incrível que pareça, ele é mais conhecido em Pernambuco, em Recife, porque os projetos de Santos e Pernambuco, dos canais, foram feitos na mesma época, né? Então, o Saturnino, hoje, em Pernambuco, Recife, ele é muito cultuado e muito, assim, referendado como uma pessoa muito importante. Infelizmente, nós, santistas, nós não falamos de Saturnino como deveríamos falar. Então, a gente, para poder fazer a educação ambiental, como você falou, Milton, é preciso resgatar a história. E o prefeito Rogério Santos lançou esse projeto, que nós estamos conveniando agora, a fase de convênio com as universidades. Vamos usar os universitários para fazer o mapeamento desses canais e, com certeza, a partir do ano que vem, a gente vai iniciar parte das obras e aí será, com certeza, uma grande vitória, porque a história de Santos se perde quando a gente esquece das pessoas que ajudaram a escrevê-la, né? É isso aí. Eu, como eu já disse aqui, eu acho que a história, tudo que é bom do passado, de história, tem que ser sempre relembrado, tem que estar sempre viva a história, porque a gente tem que resgatar essas histórias boas para poder pensar no presente e planejar o futuro, nunca esquecendo o bom do passado. O que é ruim a gente joga fora, joga no lixo, faz uma reciclagem e esquece. Bom, agora uma outra questão que eu quero abordar com você é a questão da nossa querida Zona Noroeste. Eu não sabia, você falou que mora na Zona Noroeste. Nascido e criado na ZN. Deve ter um carinho enorme pela Zona Noroeste, né? O Zona Noroeste, que é um bairro que eu estou sempre região. Bairro não. Exatamente, uma região que eu estou sempre presente. Eu estou presidente do Rotary Clube Santos Noroeste e estou indo para o meu 3º mandato como presidente do Rotary Clube Santos Noroeste. Parabéns. E nós estamos fazendo uma grande ação lá na Zona Noroeste, né? Na história do Rotary, nenhum presidente ficou 3 vezes seguidas. E eu estou indo para o 3º ano, o ano Rotary começa agora dia 1º de julho. É uma honra para mim estar à frente do clube e também fazendo grandes ações. A gente ajuda uma creche lá, enfim, isso é outro papo. E eu queria saber com relação à Zona Noroeste, que é o grande problema, o Rivaldo, também das enchentes, né? Aquele canal da Juvino de Melo, que ele enche, nós temos, claro, os problemas das palafitas, do mangue. Qual o trabalho efetivo que está sendo feito lá na Zona Noroeste? Muito resíduo é retirado de lá? Olha, para falar da ZN, precisaria só de um programa de 1 hora, porque é muito assunto, é muita demanda, enfim, é uma região que tem vários desafios. O principal deles é o problema das enchentes. A gente sabe que a Zona Noroeste ela foi loteada totalmente em cima do manguezal. A gente sabe que naquele tempo, década de 1960, Imobiliária Bom Retiro, Imobiliária Santa Maria, Imobiliária Rádio Clube, essas 3 imobiliárias, quando iniciaram o processo de loteamento da Zona Noroeste, fizeram o aterro numa área de manguezal. Então a gente sabe que muitas vezes não respeitando a cota mínima. Então, ou seja, tem várias ruas da ZN que estão abaixo da cota do mar. Então, mesmo quando não chove, a rua fica alagada. Onde eu moro, por exemplo, ali no Santa Maria, fui criado no Bom Retiro e já moro no Santa Maria há 20 anos, ali tem um problema muito sério, porque tem ruas que estão abaixo do nível do mar. Qual é a solução? A solução é que foi iniciada na gestão do prefeito Paulo Alexandre, que é a construção das estações elevatórias. Temos uma lá na Haroldo de Camargo, no final, que está funcionando, mas tem uma questão também que envolve São Vicente, porque faz divisa, São Vicente tem que fazer a sua parte, senão aquilo não dá o efeito necessário. E nós temos mais 4 estações elevatórias para serem construídas,
que foi um grande investimento, uma grande conquista do nosso deputado Paulo Alexandre com o prefeito Rogério Santos. Tem a estação elevatória ali no Santa Maria, que fica ali na Roberto Molina Sintra, com a Pedro Paulo de Giovanni. Tem outra que fica no caminho São Sebastião, perto do Bom Prato, o projeto. Tem outra no Sabuó, onde tem o rio, se não me engano, é o Rio Furado. É o Rio Furado, acho que é o Rio Furado, posso estar enganado. E tem uma outra também, que vai ser construída ali na entrada da cidade. Então, ou seja, essas estações, ali na Alemoa, essas estações elevatórias, que no total são 11, temos uma, vai ter mais 4, elas são fundamentais, são investimentos necessários. Nós conseguimos uma linha de financiamento para essas estações elevatórias, mas mais do que você fazer as estações elevatórias, você tem que criar a conscientização de que ali na região todo mundo deve colaborar. Eu vejo muita gente descartando lixo na rua. Aí quando chove ou quando a maré vem, tu vê aqueles sacos de lixo boiando. Eu vejo as pessoas fazendo obras, colocando aterro na calçada. Quando chove, todo esse aterro é carreado para a drenagem. É um custo muito alto, que nós temos que fazer a limpeza, e isso não resolve simplesmente só com estação elevatória. A gente precisa criar também essa educação ambiental. E a ZN tem investimentos que vão melhorar ainda, tem um hospital pediátrico, que o prefeito Rogério tem uma grande parceria, que vai permitir que a ZN tenha essa estrutura pediátrica. Agora, foi anunciado recentemente, a ZN vai ganhar um novo ambulatório, no mesmo padrão que tem na Manuel Tourinho. Sim. Vai ser no São Jorge, é uma parceria privada ali, o prefeito... Com a Luzíada também? Sim, acho que é uma parceria com a Luzíada. Então, ou seja, nós temos aí, o Milton, grandes investimentos necessários na ZN. Tem gente que fala, pô, mas o prefeito só faz investimento na ZN. Claro, ZN e Morros são as regiões mais carentes. Sim. São as regiões que têm uma demanda que precisa ser atendida. A gente fala da drenagem. O grande investimento que se foi feito em drenagem há 120 anos foi feito pelo Saturnino, porque havia uma série de doenças, pessoas morriam, a população, 1/3 da população santista foi praticamente dizimada por conta das pestes que haviam na época, e hoje é necessário você investir na ZN com infraestrutura. Então o desafio é este, nós sabemos que nós estamos no caminho certo e espero, Milton, como morador da ZN, que a gente consiga fazer com que a ZN tenha o mesmo padrão ou próximo de outros pontos da cidade. Quando você fala que a população ela reclama, isso acho que é até cultural, isso não é coisa de Santos. Lógico que tem que haver a cobrança, e a cobrança tem que ser diária com o poder público, né? Para isso existe, por exemplo, a ouvidoria, para que você possa reclamar, solicitar, e a ouvidoria, o Rivaldo conhece bem, que ele passou por lá, as demandas são grandes e deve ter demanda de tudo que você possa imaginar. Eu acho que a cobrança tem que ser válida. Agora, a gente tem que ter esse olhar para a Zona Noroeste, eu acho que até um pouco tardiamente, e vou ali lembrar que recentemente nós tivemos uma grande melhoria na Ponta da Praia. A Ponta da Praia hoje é uma outra Ponta da Praia, né, com mais qualidade de vida, tem lá a fonte interativa para a criançada, teve a adequação lá das canoas havaianas também, enfim, tem o pier do pescador lá, que vira e mexe cair, agora não cai mais. Então, eu acho que tudo, e eu sempre falo, e eu posso falar isso com muita propriedade, isso não é puxar saco de prefeitura A, B ou C, porque eu tô no serviço público há 24 anos, 20 anos, 25 anos, entendeu? E não é nada fácil. Não é como você fazer uma reforma na sua casa, que você vai na loja, compra, paga o material, entrega, você contrata o pedreiro, não é. É licitação, a empresa não falha, aí a segunda não vai, aí tem que fazer licitação de novo, aí você tem que esperar a emenda parlamentar vir. É muito burocrático o poder público, entendeu? Então, às vezes, também tem que ter um pouco de conhecimento. Por isso que é bom você ir em audiências públicas, você conversar com o seu vereador, né? Para você poder ter esse conhecimento e cobrar com efetividade, com sabedoria, para você saber o que você está falando. Isso é importante. Agora, Rivaldo, nós estamos quase chegando ao final do programa, e um tema que eu não posso deixar de abordar com você é a poda de árvore, que é um problema que se arrasta há anos e anos, e que também a população tem que entender que não é só chegar lá, pegar
a motosserra e sair cortando, né? Existe várias ações para ser feitas antes de ter a poda. Saber se pode ser feita a poda, se está no tempo certo, Perfeito. Se a árvore está contaminada, se não está, tem que ir o engenheiro lá, mão de obra, a empresa também tem que ser qualificada e boa. Como é que está a situação da poda de árvore na cidade de Santos? O contrato de poda faz parte da minha secretaria, é um contrato que nós estamos já na fase final. Esse contrato foi assinado há 5 anos e meio, na verdade deveria ter encerrado em dezembro, mas por uma questão de licitação ele foi prorrogado por mais um ano em caráter excepcional, então o contrato termina agora em janeiro, se eu não me engano, em janeiro termina o contrato, mas nós já estamos com o processo de licitação iniciado. Em agosto devemos publicar o edital para ter um novo contrato, um contrato que terá mais equipes, uma maior quantidade de serviços. Teremos também nesse contrato, Milton, o serviço de poda nos morros, porque os morros têm uma poda diferenciada, são árvores muito altas. Nós temos que ter um serviço de rapel, que hoje nós não temos esse contrato, né? Então, para você fazer uma poda com árvores acima de 25 metros, tem que ter um profissional de rapel que faz a poda. E mais do que você fazer a poda, é importante você criar um entendimento da importância da árvore. Eu trabalhei na ouvidoria por 8 anos, como você colocou, o Milton, e a minha grande luta foi sempre que todo pedido tem que ser respondido, esclarecido. A grande reclamação que se tem ainda com relação ao serviço de poda é que a pessoa abre uma ocorrência, faz um pedido e demora a resposta, e nem sempre a resposta é efetiva, não tem uma programação do serviço, porque quando você faz um pedido, tem que ter uma vistoria do engenheiro agrônomo, ele que avalia se cabe ou não cabe podar, se pode ou não pode remover. Às vezes uma árvore precisa ser removida porque está insegura. Se você fizer a poda de raiz, a árvore pode cair, porque dependendo da raiz, se você corta, é como se você estivesse cortando o pé. Você fica com uma árvore sem sustento, sem a sustentação suficiente para se manter em pé. Então, Milton, é uma questão que envolve uma série de questões técnicas que muitas vezes quem faz o pedido não tem essa compreensão. E eu entendo, porque eu vou ter que cortar a árvore porque a árvore tem morcego. Tem morcego porque o morcego, ele se alimenta de frutas, então ele vai rodar a árvore ali. Agora não dá para cortar uma árvore porque o morcego passa por lá. Mas se o galho entra na residência, aí sim, você tem que fazer a poda de segurança. Às vezes a pessoa poda a árvore porque a árvore atrapalha, quer retirar a árvore porque atrapalha a entrada do veículo na sua casa. Tem 2 entradas, mas ele quer ter uma entrada mais larga. Ou às vezes quer remover a árvore porque aquela árvore ali incomoda. Então, ou seja, tem uma série de situações, árvores plantadas que não eram adequadas. Nós temos o chapéu de sol, né, que é o pé de cuca, né, que ele fala o pé de cuca. Essa planta, infelizmente, ela ainda tem em muitos lugares da cidade, ela não é apropriada para uma região urbana, porque a sua raiz, ela se espalha, ela se levanta. Numa área totalmente concretada, totalmente adensada, ela vai causar problemas. Então a gente precisa sim fazer a troca dessas árvores. O grande desafio de hoje que nós temos, o Milton, é fazer com que as pessoas compreendam a importância da árvore. Tem lugares de Santos que o calor é insuportável. Onde eu moro, na Zona Noroeste, por exemplo, tem lugares que a temperatura, se você colocar um termômetro e comparar com outro ponto da cidade, com certeza é mais quente, porque falta arborização. Então, eu entendo que não basta apenas você ampliar as equipes de poda, você colocar mais caminhões, é importante você investir na conscientização, que é um desafio que leva tempo, mas que dá mais resultados. Agora, secretário, uma dúvida até minha, e que eu acho que é uma dúvida de muitos munícipes da cidade de Santos. Eu tenho uma árvore na frente da minha casa. São duas situações. Uma árvore na frente da minha casa e o galho está inclinando para dentro de casa.
eu posso contratar alguém ou eu posso ir lá e cortar? Não. Essa é uma. Segundo, a árvore não está na rua, ela está dentro da minha casa. Eu posso arrancar essa árvore, eu posso podar essa árvore ou tenho que contactar a prefeitura? São duas perguntas bem interessantes que merecem o esclarecimento com muito detalhe. Primeiro é o seguinte, né? Quando você faz uma intervenção na sua árvore, que está dentro da sua casa, se for simplesmente uma manutenção, você tem que contratar um profissional para fazer a manutenção. Agora, qualquer tipo de remoção, você tem que entrar com um processo no poupa-tempo para poder pedir autorização para remover essa árvore, porque tem que ter uma justificativa. A árvore tem uma proteção. Você quer remover por quê? Eu quero remover porque ela está causando danos à rede de drenagem, está estourando o cano, está quebrando, enfim. Então, tem que ter um laudo do engenheiro agrônomo que vai avaliar se realmente é caso de remoção ou não. Isso quando está dentro de casa, mas de jeito algum você pode fazer a remoção sem ter esse laudo, sem ter essa aprovação da prefeitura. Ponto. O segundo ponto é com relação à poda de árvore na calçada. Essa poda só pode ser feita pela Prefeitura de Santos. Ah, mas o galho está invadindo a minha casa aqui. Não, então você chama lá, faz o pedido pelo site da Prefeitura, aciona a ouvidoria, que vai avaliar, vai um engenheiro agrônomo e avalia como deve ser feita essa poda. Até porque, Milton, se você faz uma poda de um lado só, você pode deixar a árvore com um peso descompensado, porque ela pode tombar. Nós temos várias árvores que caíram por conta de ventos, porque ela estava fragilizada. Houve uma às vezes a pessoa concreta a raiz da árvore, se é um crime ambiental, corta a raiz da árvore, é outro crime ambiental. Ah, mas eu quero deixar minha calçada bonitinha, vou lá, corta a raiz. Cara, é como se você estivesse cortando o pé de um ser vivo. A árvore é um ser vivo. Então você está cortando um pé, além de causar um crime ambiental, você está colocando em risco a sua segurança. Aquela árvore vai ficar totalmente descompensada na sua estrutura, no seu equilíbrio, ela pode cair. Então você, de jeito algum, você pode fazer a poda. Recentemente eu estava caminhando no Santa Maria, um repórter da Tribuna e fez uma matéria sobre calçadas, e eu estava apontando os problemas. E eu vi lá uma calçada lá, bonito, o cara pegou a árvore lá, fez um jardim lá e concretou quase na árvore, ali colando na árvore. Eu falei, meu amigo, isso aqui tá errado, tá inseguro. Ah, mas a prefeitura não faz. Se ela não faz, não dá o direito de você fazer errado. Claro. Então, quando for assim, entra na ouvidoria, faz uma denúncia, faz uma reclamação, mas não faz nada que possa colocar em risco a tua própria segurança. Porque se amanhã tem um vento um pouco mais forte, essa árvore pode cair. Então a gente sabe que às vezes as pessoas não têm paciência e tem período, como você falou, para fazer a poda. Então a árvore ela tem um período necessário. Tem gente que reclama que quando a prefeitura vai podar, tem ninhos de passarinho também. Então você tem que respeitar o ciclo vegetativo da espécie. Então nós temos uma cartilha que nós vamos reproduzir, uma cartilha feita pela Secretaria do Meio Ambiente, uma cartilha que explica como deve ser feita a poda, qual a sua importância. A gente vai reproduzir essa cartilha e iniciar novamente um processo educativo, Milton, porque, infelizmente, as pessoas só pensam, às vezes, que a árvore é um problema, quando, na verdade, é a solução de vários problemas climáticos que estão ocorrendo no mundo. Isso eu conheço bem, porque eu tive o prazer de entregar na GEM, enquanto estive na GEM, o plano de mudanças climáticas. Lembro. Está lá na gaveta. Se alguém um dia abrir a gaveta e quiser colocar em prática, eu acho que vai ser de bom grado. Bom, secretário, chegamos ao final do programa, uma hora passa rápido. Muito rápido. E é importante esses esclarecimentos, essa prestação de contas do seu trabalho, juntamente com toda a sua equipe. Leve um abraço ao prefeito Rogério Santos. Quero trazê-lo aqui o mais rápido possível. Eu sei que a agenda é corrida, mas já solicitamos a entrevista com o prefeito para que ele possa falar um pouco mais aí do seu segundo mandato, que está se iniciando, tem praticamente aí tem 3 anos e meio pela frente para concretizar muitas coisas do seu
plano de governo, algumas coisas até do primeiro ano de mandato, que não se concluiu, do segundo, para que a nossa cidade de Santos possa cada vez mais progredir e ser a grande cidade polo da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mais uma vez, obrigado, espero que seja a primeira de muitas, e a sua câmera é essa, deixe sua mensagem aqui, as suas considerações finais. Milton, um prazer falar com você novamente. E esse que é mal de família, né? Bem de família. O Milton, os irmãos Gonçalves aí tem uma voz poderosa. Não, estou feliz aqui. Minha atuação sempre foi nos bastidores. Durante muito tempo participei assessorando o Paulo, assessorando um trabalho que acontecia na Assembleia, depois na Prefeitura. E agora, né? Com esse novo desafio como secretário das prefeituras regionais, eu tenho um dever como servidor público, com muito orgulho, com muita honra. Sou um cara muito feliz, 34 anos de Prefeitura de Santos, e tenho certeza que cada vez mais esse trabalho, com o apoio do Rogério Santos, da Câmara Municipal, com muita campanha educativa, dará resultado. Até porque Santos tem seus desafios, não existe cidade pronta, como diz sempre o Rogério, mas é uma cidade muito bem cuidada e o meu papel como servidor é mantê-la assim. Muito obrigado, Milton, e um prazer, e aguardo os próximos convites. Opa, nós que agradecemos. Bom, com isso chegamos ao final de mais uma edição do Na Pauta. Mais uma vez agradecer a audiência de todos, você que não acionou o sininho aí, acione, e a semana que vem nós vamos trazer mais um convidado para falar da cidade de Santos, da nossa região, do Brasil, do mundo, né? Seja de onde estiver. Nós já trouxemos aqui o prefeito de Sete Barras, lá na ponta do Vale do Ribeira. Então a gente aqui traz todos, para que a gente possa cada vez mais estreitar essa relação do poder público com a sociedade. Um grande abraço, agradecer ao Max, Tela VIP, um estúdio maravilhoso. Se você está pensando em fazer seu podcast, procura o Max aqui na Tela VIP, que com certeza você não irá se arrepender. Um abraço, boa semana, até o próximo programa. Tchau, tchau.